Aleluia. Amados, vamos colocar de pé rapidinho? Glória a Deus. Eita Deus. Aleluia. Coloca a mão no coração. Feche os seus olhos. Senhor Deus, obrigado, Senhor, pelo privilégio de mais um dia estarmos aqui. Nosso coração se entristece, Senhor, porque muitos irmãos não estão aqui conosco. Muitos preferiram viver o mundo, desfrutar do mundo, para estar aqui na presença do Senhor. Pai, nós pedimos, Senhor, que os anjos ministradores do Senhor tenham total liberdade neste ambiente. Nós te pedimos, Pai, que os anjos guerreiros do Senhor guardem este lugar, e que não seja eu ministrando, mas o Espírito Santo do Senhor. Que as palavras que saiam da minha boca, Senhor, não sejam palavras minhas, mas sejam palavras vindas direto do teu nome. Pai, me usa nessa noite, Pai. Tira, Senhor, as escamas dos olhos, o tampão dos ouvidos, toda a manipulação da nossa mente, para que a tua palavra ela venha multiplicar, venha frutificar e venha dar frutos. Pai, quero nessa noite falar, Senhor, cuidado com as alianças do mundo. Quero falar de algo que o Senhor revelou ao meu coração, e que a palavra seja um alimento sólido para que cada um de nós venhamos entender o que a tua palavra quer dizer e ministrar aos nossos corações. Pai, com o coração grato, nós nos rendemos a ti em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode se assentar, queridos. Amados, abra a palavra do Senhor comigo, lá em Provérbios, capítulo 1, no versículo 10. Provérbios de Salomão, capítulo 1, versículo 10. Quero trazer algo poderoso, profundo, que vai falar poderosamente aos nossos corações. Algo que o Senhor falou muito comigo por esses dias e se confirmou no sábado, enquanto eu estava falando com o irmão. Esse final de semana foi maravilhoso. Fomos numa conferência, fomos muito bem recebidos mesmo. Muito. Eu fiquei admirado da maneira que o pastor Rogério e a pastora Andréia foram honrados por aquele povo. Me senti tão acolhido que a gente não queria ir embora, queria ficar lá. E conversando no sábado, durante o dia, com o irmão, o Senhor já mexeu com o meu coração. E à noite, enquanto estávamos ali, tomando um açaí, eu e o pastor Rogério conversando com o proprietário do estabelecimento, um pastor também, e compartilhando o nosso dia a dia, da esposa dele, quando eu comecei a falar do mundo espiritual, ela parou tudo que ela estava fazendo e foi do nosso lado conversando. E ela começou a compartilhar algo comigo que o Senhor me incomodou muito, porque muitas vezes nós paramos de falar, de ensinar sobre o mundo espiritual porque as pessoas não querem ouvir isso. Muitos não acreditam, muitos não relevam. Mas uma coisa que ela falou no final da nossa conversa para mim, ela falou: pastor, se o senhor tem chamado nessa área, bate firme nisso, porque as igrejas estão morrendo. Satanás está governando as igrejas, os pastores ainda não perceberam isso. E quando ela falou isso comigo, eu já estava montando essa pregação. E eu falei: Senhor, eu vou falar sobre isso. E muitas coisas que destroem a nossa
mistérios são alianças erradas. Provérbios capítulo 1, verso 10 diz assim: meu filho, se os maus tentarem seduzir, não ceda. Eu vou repetir: meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. E quando nós vamos à carta de Paulo à igreja de Éfeso, no capítulo 5, a partir do verso 11, diz assim: não pratiquem, não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham a eles a luz, porque aquilo que eles fazem no oculto, até mencionar o que eles fazem, é vergonhoso. Mas tudo que é revelado pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Pois a luz, ela torna visível todas as coisas. Esse final de semana, falando com esse amado, querido irmão, ele me disse que está cansado de entrar em batalhas que Deus não chamou para guerrear. Ele me disse que estava cansado de orar e interceder por aqueles que não querem uma vida com Deus. Ele me disse que estava exausto, porque estava tentando colocar algo em pessoas que não querem a luz, mas sim as trevas. Ele estava me dizendo que pessoas haviam machucado tanto ele como sua família, dizendo coisas satânicas, querendo que ele concorde com isso dentro da igreja. E eu quero trazer um exemplo bíblico que está lá em 2 Crônicas, capítulo 18, que fala de dois reis, um Josafá e outro Acabe. Josafá era um homem temente a Deus, um homem que tinha feito muita coisa no seu reino. Josafá era um homem que enriqueceu, que prosperou, era um homem que tirou a adoração de ídolos da sua terra. Acabe era um homem que servia com força a Baal, era um homem que destruía, era um homem que blasfemava, era um homem que não tinha vida com Deus, não estava nem aí para Deus. Josafá, por alianças de reinados, de reis, casou seu filho ou a sua filha com o filho ou filha de Acabe. Ele fez uma aliança com Acabe por um casamento, e alguns anos depois ele foi visitar de novo Acabe e disse para Acabe: cuidado com o sai da sua boca. O meu povo é o seu povo, onde você for, eu vou. Vou repetir: o meu povo é o seu povo, onde você for, eu vou. Acabe, rei de Israel, pergunta a Josafá, rei de Judá: irás comigo contra Ramote de Gileade? Josafá respondeu: somos, contudo, o meu povo é como o teu povo, entraremos contigo na guerra. Amados, vocês já perceberam que quando as coisas estão bem para nós nos envolvemos em que não é para nós nos envolvermos? Você percebeu que quando Deus tudo está caminhando bem na nossa vida, na presença de Deus, nós arrumamos um problema para nos tirar o foco do que o Senhor tem? Vocês já perceberam que quando tudo vai bem, nós deixamos uma esquinha de Satanás entrar e nos tirar o foco? E por que eu estou trazendo isso para vocês? Alguns anos atrás, um líder me procurou e me fez uma pergunta.
Meu líder, é pecado obedecer a igreja? E eu respondi para ele: a Bíblia condena a embriaguez, ela não está dizendo que é pecado. Mas eu falei para ele não fazer isso diante das pessoas, porque isso vai gerar constrangimento. E o principal conselho que eu dei é: se você não tem força contra isso, fuja disso. Eu vou repetir: se você não tem força contra isso, fuja disso. Ele falou para mim que estava tudo sob controle. Ele tomou uma cerveja e nunca mais voltou para a presença de Deus. Josafá, ele foi o quarto rei de Judá. Josafá governou por 25 anos e assumiu o reinado. Com 35 anos ele ascendeu o trono. Ele restaurou o que o seu pai não fez, porque o seu pai não era tão temente ao Senhor como ele. Ele conquistou e prosperou. Ele fez alianças e mais alianças, mas a pior de todas as alianças ele fez com Acabe. Acabe, aquele rei que Elias avisou, que Elias venceu os 400 profetas de Baal, aquele que Elias passou correndo à frente da carruagem, aquele que era governado por Jezabel, aquele que se rendia aos caprichos da esposa que não era de sua nação. Ele entregou por uma aliança um bem mais precioso que ele possuía em casamento, por uma aliança, queridos, que não era de Deus. Olha, amados, você acha que Deus vai te colocar numa situação que vai te gerar derrota, que vai gerar morte na sua vida? Acabe, vamos lá, Acabe amava os maus, Acabe amava a perversão. Acabe, vamos trazer para os dias de hoje, Acabe era aquele que falava assim: não tem nada a ver, é coisa da sua cabeça, não precisa ser extremista assim. Aqui todos têm liberdade de adorar o Deus que quiser. Aqui todos são livres. Já ouviu isso? Eu já ouvi muito isso. Acabe, além de Elias, no seu reino ele tinha um outro profeta que se chamava Micaías. Micaías, Acabe tinha ódio de Micaías. Acabe não gostava nem de ouvir o nome de Micaías. Quando Josafá, ele chamou Acabe para consultar o Senhor, se era da vontade do Senhor eles irem à peleja. Os 400 profetas que Acabe chamou, disse para ele: vá e será bem sucedido. Josafá disse para ele: mas eu ouvi falar que nesse reino tem um profeta chamado Micaías, vamos consultar ele? Acabe disse: não gosto de Micaías. Micaías só fala coisas que eu não gosto de ouvir. Micaías nunca concorda comigo. Micaías não segue o que o rei manda. Micaías se recusa a adorar Baal. Micaías se recusa a fazer os rituais que os outros profetas fazem. Acabe, para agradar Josafá, chamou Micaías. E vocês acham qual foi a resposta de Micaías?
Não vá, porque se o senhor for, o senhor morrerá. Acabe ficou enfurecido com Micaías e mandou jogá-lo no calabouço. E disse a ele: se eu voltar vivo da guerra, eu te solto. Se eu não voltar, você morrerá aí. Josafá, mesmo tendo a revelação, mesmo tendo o direcionamento de Micaías, concordou em ir a uma guerra que não era dele. Concordou em entrar numa batalha que ele não foi chamado, nem foi enviado pelo Senhor, mas ele foi. O diabo, ele é astuto. Acabe disse a Josafá: vá, você com as vestes reais, e eu vou disfarçar de soldado. Estranho, né? Um rei não querer ir à batalha com as vestes reais. Assim foi. Os inimigos cercaram Josafá, achando que Josafá era Acabe, mas o Senhor o guardou. E quando viram que não era Acabe, deixaram Josafá ir embora. E procuraram Acabe e não encontravam. Aí um soldado atirou uma flecha ao ermo. Uma flecha sem direção natural. Mas no mundo espiritual, nenhuma flecha é lançada em vão. Eu vou repetir: no mundo espiritual, nenhuma flecha é lançada em vão. E quando essa flecha foi lançada, a Bíblia diz que ela acertou um vão da armadura tão pequeno, mas tão pequeno de Acabe, e foi um ferimento de morte. Tem duas coisas que nós precisamos entender nessa passagem. Josafá, mesmo sem direção, sem autorização, sem permissão, sem o Senhor falar para ele foi guerreado. E o Senhor guardou a vida de Josafá. Amados, o Senhor sempre vai nos guardar. Mas tudo o que nós fizermos sem a direção dele vai gerar consequências na nossa vida. Josafá fez aliança com um homem corrupto, um homem que colocou ele como troféu do inimigo. Porque você imagine o inimigo sequestrando um rei e caçando outro. Acabe era mentiroso. Acabe vivia em conflito com Elias e com Micaías. Acabe era um homem falso e traidor. Vocês acham que Deus vai nos deixar termos aliança com mentirosos, sacanas, aproveitadores? Olhe para dentro de você. Isso que Acabe é algum fruto do Espírito? Amados, Josafá era um homem respeitado. Era um homem que o seu povo ia com ele sem pensar duas vezes. Josafá colocou seu exército para lutar uma guerra que não era deles. Muitas mulheres não viram seu marido voltar. Muitas mulheres tiveram sua família prejudicada pela atitude de Josafá. Amados, vamos trazer isso para os nossos dias. Eu conversando essa semana com um amigo,
E ele está passando por uma dificuldade muito grande da igreja, semelhante ao que nós estamos tendo. Baixa frequência, poucos irmãos. E ele fez uma besteira muito grande, que machucou ele mais ainda. Na cidade dele, um ministério grande de quarta-feira faz um culto mais assembleano, mais animado, e convida os pregadores para pregar de quarta-feira. E o culto dele à noite é de quarta-feira. E ele foi nesse culto fazer uma visita, porque a igreja dele cancelou o culto de quarta-feira, que não ia ninguém. Adivinhe quem estava no culto da outra igreja? Toda a liderança dele. Ele falou para mim que o mais triste não foi eles estarem no culto. O mais triste foi a igreja dele em busca de revelação. O mais triste para ele foi ver a pessoa pregando, o ex que te diz, o ex que te fala, o ex que te revela, e o povo dele que nem glória a Deus está no culto, glorificando e exaltando. E ele me perguntou: o que eu faço? Eu falei para ele: você se lembra quando você começou com essa mania de procurar cursos de coaching para modernizar a sua igreja? E eu te disse que você estava dando um tiro no seu pé. Eu disse para ele: você se lembra quando eu te disse, esse dinheiro que você gasta nisso, invista na tua liderança, invista na tua igreja. E ele falou para mim: é momento de me atualizar, é momento de eu crescer como homem e como administrador da igreja. Queridos, Acabe, para quem estudou um pouquinho a história, Acabe, tudo que não prestava tinha aliança com Acabe. Tudo que é errado, Acabe investia. Tudo que desagradava, Acabe estava envolvido. Josafá não tinha nada que procurar. Você e eu não temos nada que procurar algo fora da Bíblia. Amados, a Bíblia, ela é viva, ela gera vida, ela movimenta a vida, ela transforma a nossa vida, ela cura, ela liberta, ela restaura. Ela é luz, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A Bíblia é o nosso manual de vida. Se nós formos lá em Lucas, capítulo 4, Mateus, capítulo 4, quando o Espírito Santo leva Jesus ao deserto, Jesus confronta o diabo na palavra. Se Josafá tivesse ouvido Micaías e falado para Acabe: não irei com você, pois o profeta disse que você morrerá, estou guardando a sua vida. Aleluia. Amados, o Senhor está mandando dizer, eu não sei para quem que é aqui não. Para de concordar com Acabe e confronte ele com a palavra. Confronte Acabe com a palavra, porque é a palavra que transforma, é a palavra que liberta. Amados, Acabe só queria acabar uma missão. Acabe queria se aparecer.
O que Josafá tinha que estar no meio do ego e do orgulho do homem? Amados, Acabe adorava ídolos. Acabe tinha profetas que falavam tudo o que ele queria ouvir. Nós estamos vivendo um mundo assim hoje. Acabe invejava Josafá, porque Josafá ele tinha o respeito do seu povo. Acabe não. Acabe ele governava com medo. Não é à toa que Elias fugiu. Se Elias, que é Elias, sentiu medo daquela situação, imagina o povo. Governo pelo medo. Jesus disse que ele veio para que eu tenha vida e a tenha é abundância. João 8,32. Conhecereis a verdade? A verdade nos libertará. 8,36. Se o Filho verdadeiramente vos libertar. E no 8,44. Se não formos assim, quem é o nosso Pai? Quem era o pai de Acabe? E quem rejeitou o seu pai para ajudar Acabe? Amados, quero trazer algo profundo do mundo espiritual para você hoje. Profundo. Está vendo? Isso é um profeta. Se dá água para o profeta, tem monte, imagina toalha para limpar o suor. Aleluia. Queridos, se coloca de pé. Amados, se você for lá em 2 Crônicas, capítulo 18, a partir do verso 18, a palavra diz que Micaías, ele viu o Senhor assentado no seu trono, e o exército à direita e o exército à esquerda. E o Senhor perguntou assim: quem está disposto a enganar Josafá, a enganar Acabe? E um espírito imundo se colocou diante do Senhor e disse: deixa que eu vou lá enganar esse rei. Eu vou repetir. Quem foi chamado para enganar esse rei? Coloca a mão no teu coração. Você pode até não crer. Muitas vezes que o mundo espiritual existe. Você pode até não crer no diabo, mas o diabo crê em você. Acabe, servo de Baal, morreu nas mãos do inimigo. Josafá, servo dos Deus vivos, foi guardado e voltou para sua casa. Comece a puxar na tua memória. Amados, o diabo, ele não precisa de muito para agir na nossa vida. O diabo só precisa de uma concordância, de algo que às vezes não tem nada a ver na nossa mente. O diabo, ele ama roubar, matar e destruir. Hoje, conversando com a minha esposa, ela fez algumas perguntas que eu achei linda ela perguntar. E eu falei para ela que a chave de tudo da nossa vida é o perdão, a oração e a
minha. A chave para uma vida cheia de Deus é o perdão, a oração e a comunhão. Feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, a tua palavra ela foi ministrada, a tua palavra ela foi revelada, e o mundo espiritual está se mexendo nesse momento. Pai, solta, Senhor, o mais profundo do nosso íntimo. Senhor, a metanoia do Senhor venha acontecer nessa noite, Pai, e nós venhamos a enxergar, venhamos a ouvir, Senhor, a ser caminhados ao propósito de Cristo Jesus. Pai, que toda mentira, que todo erro, que toda arrogância do mundo bata em retirada, e que a unidade do Senhor venha em nós, através de nós e apesar de nós. Pai, os enganos que muitos passaram na Bíblia se tornem um aprendizado para nós, e nós não venhamos a fazer aliança com aqueles que não são do Senhor. Pai, toca no nosso íntimo, Senhor. Mostra as alianças que precisamos quebrar. Mostra, Senhor, os ídolos que temos servido. E quebra todo mal nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Aplauda, Jesus.